Uma força-tarefa da Advocacia Geral da União vai agilizar a cobrança de multas por crimes ambientais. De Brasília, Luciana Verdolim. A Advocacia Geral da União quer recuperar 206 milhões de reais, referente a multas aplicadas a grandes desmatadores. Ontem foi oficializada a criação de uma força-tarefa que terá como objetivo agilizar a cobrança de multas ambientais. Num primeiro momento, serão priorizadas 12 ações. 3 em Roraima, 5 no Mato Grosso, 5 no Pará e 1 em Rondônia. O advogado-geral da União, André de Mendonça, explica que o objetivo da força-tarefa é, em 6 meses, localizar bens e patrimônios dos acusados, para garantir o ressarcimento dos danos ao meio ambiente. Esses 6 meses são essenciais para que as primeiras medidas de bloqueio de bens sejam determinadas pelo juízo, os possíveis registros nos imóveis correspondentes das penhoras, e a partir daí se abre a possibilidade do devedor discutir judicialmente o crédito da União, ou do IBAMA, ou do ICMBio. As multas foram aplicadas a grandes latifundiários desde 2015, mas ainda assim o advogado-geral da União admite que o processo não é simples. Ele lembrou da falta da regularização fundiária na região. Uma reclamação, inclusive, dos governadores da Amazônia Legal. Como muitas vezes não se sabe exatamente quem é o proprietário da área desmatada, fica difícil punir os responsáveis. Por isso, 200 milhões de reais daquele fundo bilionário da Petrobras foram destinados exatamente para esse trabalho. André de Mendonça explica que um outro objetivo do grupo também é garantir o engajamento da população com a preservação do meio ambiente. Esse grupo de empreendedores agora deverá prestar contas à sociedade de como está realizando as suas atividades, mas mais importante do que isso, ele vai se tornar um fiscal natural do meio ambiente, porque ele não vai ter interesse econômico, inclusive, de que outras pessoas explorem o meio ambiente à margem da lei. Hoje existe uma fila de multas ambientais que deverão ser cobradas a partir de agora. Algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais aplicados pelo ICMBio e 2 bilhões e 900 milhões em multas aplicadas pelo IBAMA. A grande dificuldade, segundo o ministro, é localizar esses devedores. Por isso, de acordo com ele, o governo vai utilizar a mesma linha de investigação que é utilizada, por exemplo, em casos de corrupção. Ou seja, buscar conexões entre os envolvidos em crimes ambientais. Há muitos utilizados como laranjas. Aí sim, localizar bens ocultados que possam ser penhorados para o pagamento dessas dívidas. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, se esse projeto avançar, é uma boa notícia, porque tudo que puder ser feito do ponto de vista também institucional para combater desmatamento ilegal, queimada ilegal, enfim, todas aquelas atividades ilegais que afetam, que destroem o meio ambiente, tudo isso é importante. E a gente não pode esquecer a nossa parte individual, o que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem a obrigação e dever de fazer para cuidar do meio ambiente, desde varrer a casa até não jogar, varrer a calçada da casa até não jogar lixo na rua. A respeito da regularização fundiária, que foi um dos pontos apontados como sendo aquele que dificulta, inclusive, a realização com eficácia dos trabalhos de uma força-tarefa, eu lembro aqui de um livro muito bom que trata da importância do direito de propriedade para o progresso e para a proteção, inclusive, do meio ambiente, que é o Mistério do Capital, de Hernando de Soto. Porque quando você tem propriedade privada, quando você tem a propriedade regularizada, você tem como, inclusive, atribuir responsabilidades para o dono daquela propriedade. Quando há um problema como de uma vasta área, como é o caso da Amazônia, por exemplo, em que não tem um dono específico, ou seja, aquilo pertence ao Estado brasileiro, é muito mais fácil para todos esses criminosos que desenvolvem atividades como garimpo ilegal, desmatamento ilegal, fica muito mais fácil para essa gente conseguir atuar de forma criminosa, porque também, do ponto de vista material, é impossível você cobrir
toda aquela área. E o criminoso sabe se safar muito bem. Quando alguém quer cometer o crime, consegue ter uma criatividade enorme e conta, neste caso da Amazônia, com uma vasta área que é impossível você monitorá-la toda. Então, o projeto que faz parte, inclusive, do discurso do presidente Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de aliar desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente, passa também pela regularização de áreas que estão irregulares. Portanto, não há uma solução única, são várias soluções que concorrem para, pelo menos, minimizar esse problema de desmatamento ilegal e também de queimadas ilegais.